E aí, pessoal, mais uma aula de matemática e dessa vez nós vamos ver a função polinomial de primeiro grau, certo? Lembra do exemplo do táxi que a gente viu lá no começo da apostila, certo? No começo do módulo 2, desculpa. No começo do módulo 2, aquele exemplo que a gente tinha do táxi, ele demonstrava uma equação, certo? E essa equação, ela definia os valores do táxi de acordo com a distância percorrida por esse táxi, certo? Então, nós tínhamos um valor em função de outro valor, certo? Ou seja, o preço que você pagava em reais, ele estava em função da distância percorrida por esse táxi. Vocês conseguiram resolver aquela questão? Eu espero que vocês tenham conseguido, beleza? Lembrando que a apostila, eu vou corrigir essa apostila de vocês, beleza? Vou estar corrigindo e vou estar verificando se vocês estão resolvendo esses exercícios, beleza? Não deixem de assistir às aulas e não deixem de resolver a apostila, ok? Bom, então aqui nós temos sobre função polinomial de primeiro grau, certo? A apostila de vocês explica isso aqui tranquilamente, né? Então, a função polinomial do primeiro grau, ou função afim, é uma função dos conjuntos reais em relação a conjuntos reais, ou seja, eu tenho um domínio como sendo meus conjuntos reais e a minha imagem como sendo também conjuntos reais, definida por uma expressão do tipo y é igual a ax mais b, certo? Então, essa expressão aqui já é tradicional nossa, né? Y é igual a x mais b. Oh, coisa linda, hein? Ficou melhor da apostila. Mas tudo bem. Y é igual a ax mais b, onde a gente vai ter o a como um dos nossos coeficientes e o b como outro coeficiente, certo? E eles são expressos de acordo com, são valores fixos, né? Enquanto que o nosso x e o nosso y são as nossas variáveis, ok? Opa! Então, para ser uma função de primeiro grau, a gente tem uma restrição. Lembrem-se disso. A restrição é que o a ele tem que ser diferente de zero. Porque se o a for igual a zero, veja que o a está multiplicando o x, certo? Se ele for zero, 0 vezes x dá zero, aí a gente vai ter só y igual a b. E se eu tiver y igual a b, o y ele não vai ser uma variável, ele vai ser um valor fixo, vai ser b. E isso não é uma função de primeiro grau, certo? Aqui a gente tem outra condição importante, certo? Em que tanto A e B pertencem ao conjunto dos reais. Isso aqui a gente já observou pelo domínio, certo? Então, A e B pertencem ao conjunto dos reais, certo? Aí a gente tem uma função de primeiro grau. Então, observe algumas situações. Cada situação dessa vai nos dar os coeficientes. Vejam só, esse aqui é meu A, então o A é 3 e o B é 7. Aqui o meu A, ele é 1 sobre 2, é meu A, e o meu B é menos 3. Vocês têm que levar em consideração o sinal, certo? Aqui o meu A, ele é raiz de 2, que está multiplicando x, enquanto que o meu B é 0. Se não aparecer um valor aqui somando, então isso significa que o B é 0. E o B pode ser 0. O A é que não pode ser 0. Aqui a gente tem o meu A como sendo menos 3, ó, o sinal ele é importante, certo? Enquanto que o meu B é 5. Ok?
fácil, né, de ser identificado. A posição, ela pode variar, certo? Mas o que importa é, o A é o cara que multiplica o X e o B é o cara que está somando com o X, certo? Então, esse cara aqui é o meu B e esse cara aqui é o meu A, ok? E isso aqui a gente chama de função genérica do primeiro grau, porque ela pode representar qualquer função de primeiro grau, ok? Vamos lá. Então, continuando, a gente tem o gráfico da função polinomial do primeiro grau, certo? O gráfico da função polinomial do primeiro grau é uma linha reta. Para obter o gráfico, escolhe-se valores dentro de seu domínio e calcula-se o valor de sua imagem. Observe algumas situações. Para fazer o gráfico da função y é igual a x mais 1, inicialmente se constrói uma tabela, certo? Com os pares ordenados. Então, essa aqui é a tabelinha que a gente vai construir. Eu vou ter valores para x aqui, certo? Os valores para y, isso aqui são meus valores para y, porque o y ele é igual a x mais 1. Então, aqui eu calculo os valores para y de acordo com cada valor para x. Ok? Eu substituo o x aqui e aí eu descubro o y. Substituo o x aqui, encontro o y e assim por diante, certo? E aí a gente determina o par ordenado que sempre vai ter o x primeiro, certo? E depois o y. Vocês podem riscar isso aí na apostila. X primeiro, y depois, certo? Em seguida, a gente plota os pontos dos pares ordenados no plano cartesiano. Está aqui os pontos. Então, meu primeiro ponto, deixa eu dar uma reduzida aqui. Meu primeiro ponto é menos 2 e menos 1. Então, eu venho aqui, ó, marco menos 2 no meu gráfico, certo? Menos 1 no y. E aí eu ligo, eu faço uma reta paralela ao eixo do y, saindo do menos 2, e uma reta paralela ao eixo do x. E aí eu determino o meu ponto no gráfico, como se fosse uma batalha naval, certo? Outro ponto que a gente tem aqui é esse aqui, ó, menos 1 para x, 0 para y. O menos 1 para x está aqui e o 0 para y está aqui, certo? Então o ponto fica em cima do eixo. O outro ponto que a gente tem é 0 para x, 1 para y. Ó, o 0 para o x também fica aqui, certo? Coincide o 0 do x com o 0 do y. E aqui eu vou ter 1 para y. Aí, a partir desses pontos, né, a gente traça uma reta que tem que passar por todos esses pontos, ok? Reparem que o gráfico, né, a gente tem o seguinte. Nesse caso, observe que, enquanto os valores de x aumentam, os valores de y também aumentam. Isso acontece quando A é positivo, ou seja, o A ele é maior do que zero, certo? Essa é uma característica de uma função crescente, certo? Então, se o A for positivo, aqui o nosso A é 1, porque está multiplicando x, certo? E 1 é maior do que zero, é positivo. Então, essa função ela é crescente, certo? Então, a gente olha o A para determinar se ela sobe ou se ela desce. Vamos ver uma função decrescente, então? Para fazer o gráfico da função, essa daqui, inicialmente constrói-se uma tabela para os pares ordenados. Então, a gente constrói a tabela, coloca aqui os valores de x. A gente escolheu arbitrariamente 4 valores para x, certo? Vai de menos 3 até 0. E aqui a gente tem o nosso y, que vai ser igual a menos 3x menos 2. Agora vejam só, aqui o meu A é negativo, certo? A menor que zero, a função vai ser decrescente, certo? Então ela vai vir descendo.
Sempre quando a gente avalia se a função é crescente ou decrescente, a gente avalia como ela indo da esquerda para a direita, certo? Da esquerda para a direita, essa reta está subindo, porque ela vem lá do menos infinito de x até o mais infinito de x, certo? Então, ela é crescente. Agora, no nosso caso aqui, a gente jogou os valores aqui de x, obteve os pares ordenados e vejam só o que acontece. Menos 3 e 7. Então, tem aqui menos 3 no x, 7 no y, está lá no alto. Depois, menos 2 e 4. Quando eu coloco menos 2, vai para o menos 4. Menos 1 e 1. Aí a gente tem aqui menos 1 e 1. E quando x é 0, y é menos 2, certo? E aí, essa reta ela passa descendo, vejam só, eu indo da esquerda para a direita, ela vai descendo. Então, nesse caso, observe que enquanto os valores de x aumentam, certo? Eu estou indo do menos infinito para o mais infinito, o x. Os valores de y eles diminuem, então vindo lá de cima para baixo, certo? Isso acontece quando o a é negativo. Nosso a lá era menos 3, então a é menor do que zero. Nesse caso, isso caracteriza uma função decrescente, certo? Dispondo das informações anteriores acerca da construção de gráficos de função polinomiais de primeiro grau, realiza as atividades a seguir. No mesmo sistema de coordenadas cartesiano, construa os seguintes gráficos. Aí nós temos aqui essas funções aqui, certo? E o que vocês vão fazer? Vocês vão construir o gráfico dessas funções aqui. Vamos passar para a próxima página. Dentro desse... Opa, reduzir aqui. Dentro desse plano cartesiano aqui, certo? Eu aconselho vocês a dividir isso aqui exatamente ao meio, certo? Eu acredito que o meio vai ser exatamente aqui. Eu vou tentar descer a... Deixa eu fazer mais grosso um pouco. Não tem Ctrl Z aqui, desculpa. Eu vou aumentar a espessura da linha, assim. E vou colocar de vermelho mesmo. De azul. Aqui o meio, certo? Ó, tô descendo. E o meio aqui vai ser por aqui, eu acho. Vocês vão construir o gráfico, traçar essa reta. E aqui, ó, tá aqui as equações. A primeira é y igual a x, certo? Aí a gente pensa o seguinte, ó, se o gráfico ele é uma reta, a gente sabe que para traçar uma reta a gente só precisa de 2 pontos. Aqui a apostila fez todo um sisteminha para poder você ter vários pares ordenados. Mas se a gente tiver só 2 pares ordenados, já é suficiente, certo? Quais são os pares ordenados que eu aconselho vocês a pegar? São 2. Quando y é 0, certo? Então, o que é que acontece aqui? Eu tenho y igual a x nessa primeira, certo? Se y é 0, x vai ser igual a 0. Então, já achei um aqui. Quando y é 0, x é 0. Então, eu vou fazer o par ordenado aqui. 0 para x, 0 para y, certo? E outro que é interessante a gente fazer é quando x é 0. Mas olha só o que acontece se eu fizer quando x é 0. Quando y é 0, x é 0 e vice-versa. Então, nem compensa eu fazer isso, certo? Se eu fizer, por exemplo, x igual a 2, eu vou ter aqui 2. Então, quando x é 2, y também é 2, certo? Então, eu vou ter 2 e 2, meu primeiro par ordenado. Ok? Então, eu tenho 2 pontos aqui, ó, 2, 2 e 0, 0.
O 0, 0 fica aqui no meio. Vou colocar aqui, certo? O 2, 2 eu vou ter o seguinte. 1, 2 para x e 1, 2 para y, certo? Então, meu par ordenado ele vai ser aqui, o meu ponto. Ó. Ok? Esse é meu ponto. Com esses dois pontos, você bota a régua aqui em cima e traça a reta, certo? Eu sei que essa reta ela vai ser uma reta que passa assim, ó, por todos esses pontos, cortando aqui assim, dessa forma, certo? Porque como x é igual a y, sempre vai dar a mesma coisa. Aí vocês vão traçando. Eita, aqui não, aqui foi demais. Vamos fazer aqui bonitinho. Tá travando aqui. Eita, que é isso? Vou traçar aqui até o fim, certo? E assim por diante. E aí vocês vão traçando cada uma dessas retas, certo? A segunda a gente tem o seguinte. A segunda a gente tem a letra B, certo? Essa aqui é a A, eu vou fazer a B de verde. Y igual a 2x. Se o y for 0, isso vai ser igual a 2x. E aí, consequentemente, o x vai ser igual a 0, certo? Também. Então, a gente tem o mesmo ponto, 0, 0. Ok? E se o x for um outro valor qualquer, vamos colocar 2, do mesmo jeito do outro. Y igual a 2 vezes 2. Aí a gente vai ter o y igual a 4. Certo? Então, o que é que acontece? Quando x é 2, o y é 4. 2 pontos, 0, 0 e 2, 4. Então, vamos lá. A B minha, ela vai ter um ponto aqui, certo? E para x aqui no 2 também. Aqui é o ponto 0, 0, agora falta o 2, 4. Então, aqui é 1, 2, 3, 4. Então, o ponto vai ser aqui. E saindo do 2, aqui, certo? Então, essa minha reta, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai vir para cá e para cá. A gente mudou a inclinação da reta, certo? Façam as demais retas para as outras equações. O outro exercício a gente tem aqui. Com base nos gráficos construídos, quais foram as suas percepções com relação à inclinação da reta e ao coeficiente A da função afim? Explique. Eu quero ver se vocês conseguem tirar uma dedução, certo? E tentem explicar o que vocês acham que aconteceu, beleza? Vamos tentar forçar um pouquinho aí a cabeça, mas vocês podem perceber que todas essas funções aqui, elas têm o coeficiente b igual a 0. Vocês estão vendo isso aqui? E o coeficiente a ele vai mudando, ó. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é menos 1, aqui é menos 2. Aqui é meio, certo? Que está dividido por 2 o x, e aqui é menos meio, certo? Então, vamos gerar gráficos diferentes. Veja, a única diferença é que todos eles passam por 0, isso aí é comum, vai ser comum de todos, mas a inclinação vai mudando, beleza? Então, isso aí você explica. No mesmo sistema de coordenadas cartesianos, questão 2, construa um conjunto de gráficos. É a mesma questão, só que agora na seguinte situação. Não consigo deixar isso tão centralizado. Então, aqui a gente tem y igual a x mais 0, certo? Não tem, nosso coeficiente b é 0.
aqui todos vão ter o coeficiente A igual a 1, certo? Só o que está mudando é o B. Aqui é mais 1, aqui é menos 1, aqui é mais 3, aqui é menos 3, aqui é mais 5, aqui é menos 5. Vocês vão construir o gráfico aqui da mesma forma que esse. Vários gráficos dentro dentro desse plano aqui. Tentem deixar, mesma coisa, centralizados os eixos, certo? Não ponham muito no cantinho, porque você precisa dos valores negativos tanto de x quanto de y. E identifiquem cada uma por exemplo, essa aqui é a minha B, a letra B, cada uma das retas de cada função. E essa aqui foi a letra A que eu resolvi, ok? Vocês vão identificando. Eu coloquei cores diferentes. Vocês podem fazer também, se vocês quiserem, certo? E aí ele vai dizer o seguinte: com base nos gráficos construídos, quais foram as percepções com relação à inclinação da reta e ao coeficiente b da função afim? Explique. A gente vai explicar isso já agora, certo? Porque após esse exercício, a gente tem a explicação dos coeficientes dessa função, certo? E os coeficientes dessa função dizem o seguinte: a gente tem domínio, imagem, parâmetros e zeros das funções, certo? Aqui a gente começa falando sobre o coeficiente angular. Coeficiente angular, certo? É o parâmetro A, o valor que multiplica o x, né? E ele vai indicar a declividade da reta, certo? Que representa a função. É o coeficiente angular da função, certo? Observe como obter o A. A forma que a gente tem como obter o A, certo? Vai ser da seguinte forma. O A, ele é o equivalente, se vocês olharem nesse quadrinho aqui, vejam só, fique por dentro. Se o ângulo formado entre a reta aqui que ele fala é a reta do gráfico, e o eixo do x, medido no sentido anti-horário, anti-horário, certo? É nesse sentido aqui, ó. Esse é o sentido anti-horário, o sentido contrário do relógio, beleza? E aí eu vou ter um ângulo alfa, então a tangente desse ângulo alfa vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, lembra disso? Ah, danado. Aí a gente vai ter que a tangente de alfa, certo? Vai ser igual àquela altura que a gente mede no eixo do y dividido pela altura que a gente mede, a distância que a gente mede no eixo do x, certo? Esse aqui é o mesmo caso do exemplo que ele está dando ali embaixo, ok? Vamos dar uma olhada lá embaixo, aqui. Então eu tenho aqui, ó, esse é o meu gráfico, ele está passando pelo eixo do x, depois passando pelo eixo do y, certo? Aqui é o meu eixo do y, beleza? Eixo do y. Aqui é onde ele toca o eixo do x e aqui é onde ele toca o eixo do y. Ó, tocou aqui, tocou aqui. E aí a gente tem um ângulo que é formado entre o eixo do x e o gráfico no sentido anti-horário. Nesse sentido aqui, certo? Esse ângulo aqui, se eu medir a tangente dele, vai dar exatamente esse valor A aqui, certo? Ah, professor, mas medir a tangente é complicado, vai ter que usar calculadora, vai ter que usar tabela. Não, não precisa se preocupar. A gente pode pegar e medir essa distância aqui, certo? No caso aqui, ele colocou 4 unidades de qualquer coisa, unidades, né? Então, daqui para cá, o gráfico ele toca o y em 4, certo? E o gráfico toca o x em menos 2, certo? Só que
o que é que eu quero? Eu quero a distância. Então, esse menos 2 aqui vai ser em módulo. Essa distância aqui, ela mede 2, certo? E essa distância aqui, ela mede o 4, como se isso fosse um triângulo. Então, se eu dividir esse 4 por esse 2, eu obtenho o A dessa função, certo? O A dessa função, isso aí significa que essa função, eu tenho y é igual a ax mais b, certo? O meu A da função, eu já achei que é 2, certo? Crescimento e decrescimento. Primeiro caso, se o A é maior do que zero, significa que o ângulo formado, volta lá em cima, entre a reta e o eixo do x é menor que 90 graus e a função é crescente. Então, esse ângulo aqui, ó, é menor, esse ângulo alfa aqui, é menor do que 90 graus. A função é crescente, certo? Agora, se x cresce, y também cresce, né? Ó, tá crescendo x, o y também está crescendo, certo? O segundo caso, quando A é menor do que zero, significa que o ângulo formado entre o x e a reta é maior do que 90 graus. A função é decrescente. Olha só, o ângulo ele tem que ser medido no sentido anti-horário. Vou botar outra cor aqui. Ele vem daqui e vai para cá, certo? Então, isso aqui dá um alfa maior do que 90 graus. Ok? Então, essa função ela é decrescente. O y está crescendo, mas o x está crescendo, mas o y está decrescendo. Ok? Então, se x cresce, y decresce. Em seguida, a gente tem o coeficiente linear. O parâmetro b, ele indica o ponto onde a reta representa a função, a reta que representa a função corta o eixo das ordenadas. Observa a figura. Então, a gente tem aqui uma reta, certo? E quando ela corta o eixo do y, esse é o ponto em que x é zero, certo? Então, a coordenada é sempre essa. Quando x é zero, y vai ser o valor b, certo? Que aqui no caso é 3, certo? Então, esse ponto aqui é o ponto 0 para x, 3 para y, certo? E isso nos dá o quê? Isso nos dá uma ideia de que a função é o que vocês vão resolver naquele exercício lá atrás, da construção dos gráficos, da página 13. O seguinte, eu tenho aqui ax mais b, certo? E aqui no caso b é 3, então é ax mais 3. Se eu substituir esse 3 aqui por um 4, por exemplo, o que é que vai acontecer com essa reta? Ela vai subir e passar por aqui, pelo 4. Ela sobe uma unidade. Ela vai passar por aqui, certo? Então, eu vou estar subindo essa reta uma casa. Se eu colocar no lugar desse 4 aqui, eu colocar um 2, eu vou descer essa reta aqui, uma unidade aqui no 2, certo? E aí a reta vai passar por aqui, assim, paralela a essa reta. Entendeu? Então, são dois casos diferentes, né? E aí, nós temos, então, os zeros da função, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui como é que a gente está de andamento. Cadê? Eu me perdi aqui na apostila
Zeros da função, achei. Me achei de novo. Eu estou com a minha apostila aqui na mão, normal. Certo? E os zeros da função vai ser o ponto, né? Em que... Eu nem vou ler isso aqui não. Imagina aqui essa situação. É o ponto em que y é zero. Ou seja, o gráfico ele vai tocar o eixo do x, certo? Aqui eu tenho o meu eixo do y. Aqui eu tenho o meu eixo do x. Quando o gráfico toca o eixo do x, esse ponto ele vai ser o quê? Ele vai ser 3, nesse caso aqui, 3 para x, 0 para y. E esse aqui é o que a gente chama de zero da função, certo? Para achar o zero da função, eu tenho uma função aqui que é essa daqui, y é igual a 2x menos 6, certo? O que é que eu faço? Eu troco o y por um zero. E aí eu resolvo essa equaçãozinha aqui. Então, 2x menos 6 é igual a 0, 2x igual a 6, x igual a 3, certo? E aí resolveu. Bom, então y igual a 2x menos 6 é 0. O zero da função y igual a 2x menos 6 é 3. O zero da função também é conhecido como raiz da função, certo? Então, vamos se acostumar logo com esse termo, porque em muitos exercícios ele pede encontre a raiz da função tal, certo? É usado raiz em equações também. Encontre as raízes da equação, ok? Então, zero da função ou raiz, certo? Beleza. Lembra que eu falei para vocês que o gráfico da função ele é fácil de ser determinado a partir de 2 pontos. Com 2 pontos você traça uma reta, certo? Os 2 pontos que eu gosto de utilizar para achar esse tipo de gráfico, salvo quando a gente sabe que b é igual a zero, aí a gente vai ter uma situação tipo aquela, y igual a x, e aí a gente vai ter esse ponto aqui que é o 0, 0, né? Aí não dá para... A gente tem que escolher um ponto aleatório. Mas normalmente eu gosto de fazer o seguinte. Essa daqui é a expressão genérica, né? Y igual a ax mais b. Anota isso aí que eu estou falando, certo? A gente vai ter o seguinte. Se eu achar o zero da equação, vai ser 0 é igual a ax mais b. Aí eu vou ter um ponto, certo? Esse ponto vai ser qual? Vai ser um valor x com 0 de y, certo? E eu também vou achar um ponto em que x é igual a 0. Y vai ser igual a A vezes 0 mais B. Só que esse ponto eu já sei que é o meu próprio coeficiente linear, certo? E aí fica mais fácil, porque eu vou saber que quando x é 0, o y vai ser b. Ok? Então eu só preciso achar o zero da equação. Marco o meu zero da equação no gráfico, marco o meu b, veja só, o b é menos 6, certo? Então toco o gráfico em menos 6. E aí eu traço a minha reta passando por esses dois pontos. Fica mais fácil de eu traçar o gráfico desse jeito. Beleza? Bom, aqui nós temos, ainda na página 15, né? Variação da função polinomial do primeiro grau. Okay? Nós vamos trabalhar essa parte, certo? E para trabalhar essa parte, a gente vai... Eu vou deixar para gravar uma próxima aula, certo? Porque essa aula já está muito extensa. E na próxima aula a gente vai encerrar a parte de função do primeiro grau e vai começar a falar sobre a função do... sim, a gente tem que falar sobre inequações também, certo? Vamos terminar a função de primeiro grau, falar sobre inequações
do primeiro grau. E aí depois a gente passa para funções do segundo grau. Beleza? Até a próxima aula, pessoal.